Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o alcance social e os alentadores resultados do chamado Programa Pai Presente, instituído pelo Provimento 12, de 6 de agosto de 2010, nesta Corregedoria Nacional de Justiça, para obtenção do reconhecimento de paternidade de alunos matriculados na rede de ensino, considerando a utilidade de se propiciar, no mesmo espírito, facilitação para as mães de filhos menores já registrados sem paternidade reconhecida possam, com escopo de sanar a lacuna, apontar os supostos pais destes, a fim de que sejam adotadas providências previstas na Lei 8.560/92, considerando a pertinência de se disponibilizar igual facilidade aos filhos maiores que desejam indicar seus pais e às pessoas que pretendam reconhecer espontaneamente seus filhos, considerando o interesse de viabilizar o sucesso de campanhas e mutirões realizados para a colheita de manifestações dessa natureza, considerando os resultados do diálogo com a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais do Brasil, a ARPM-BR, e os esforços encetados, em conjunto com a consecução dos relevantes fins sociais almejados, resolve, artigo 1º, em caso de menor que tenha sido registrado apenas com maternidade estabelecida, sem obtenção à época do reconhecimento de paternidade pelo procedimento descrito no artigo 2º caput da Lei 8.560/92, este deverá ser observado a qualquer tempo, sempre que durante a menoridade do filho, a mãe comparecer pessoalmente perante o oficial de registro de pessoas naturais e apontar o suposto pai. Artigo 2º. Poderá se valer de igual faculdade o filho maior, comparecendo pessoalmente perante o oficial de registro de pessoas naturais. Artigo 3º. O oficial providenciará o preenchimento de termo conforme modelo anexo a este provimento, do qual constarão os dados fornecidos pela mãe, artigo 1º, ou pelo filho maior, artigo 2º, e colherá sua assinatura, firmando também e zelando pela obtenção do maior número possível de elementos para a identificação do genitor, especialmente nome, profissão, se conhecida, e endereço. Parágrafo 1º. Para indicar o suposto pai, com o preenchimento e assinatura do termo, a pessoa interessada poderá facultativamente comparecer a ofício de registro de pessoas naturais diverso daquele que realizado o registro de nascimento. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, deverá ser apresentada obrigatoriamente ao oficial, que conferirá sua autenticidade, a certidão de nascimento do filho a ser reconhecido, anexando-se cópia ao termo. Parágrafo 3º. Se o registro de nascimento houver sido realizado na própria serventia, o registrador expedirá nova certidão e anexará ao termo. Artigo 4º. O oficial perante o qual houver comparecido a pessoa interessada remeterá ao seu juiz corregedor permanente ou ao magistrado da respectiva comarca definido como competente pelas normas locais de organização judiciária ou pelo Tribunal de Justiça do Estado o termo mencionado no artigo anterior, acompanhado da certidão de nascimento em original ou cópia. Artigo 3º, parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 1º. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sua paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre uma paternidade que lhe é atribuída. Parágrafo 2º.
O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência é realizada em segredo de justiça e, se considerar conveniente, requisitará do oficial perante o qual seja realizado o registro de nascimento, certidão integral. Parágrafo 3º. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e remetido a certidão ao oficial da serventia, em que originalmente foi feito o registro de nascimento, para a devida averbação. Parágrafo 4º. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias da notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público ou à Defensoria Pública para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança foi encaminhada para a adoção. Parágrafo 6º. A iniciativa conferida do Ministério Público e da Defensoria Pública não impede a quem tem legítimo interesse de intentar a investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade. Artigo 5º. A sistemática estabelecida no presente provimento não poderá ser utilizada se já pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade, razão pela qual constará, ao final do termo referido nos artigos precedentes, conforme modelo, declaração da pessoa interessada sobre as penas da lei de que isto não ocorreu. Artigo 6º. Sem prejuízo das demais modalidades legalmente previstas, o reconhecimento espontâneo de filho poderá ser feito perante o oficial de registro de pessoas naturais, a qualquer tempo, por escrito particular que será arquivado em cartório. Parágrafo 1º. Para tal finalidade, a pessoa interessada poderá optar pela utilização de termo, cujo preenchimento será providenciado pelo oficial, conforme o modelo anexo a esse provimento, o qual será assinado por ambos. Parágrafo 2º. A fim de efetuar o reconhecimento, o interessado poderá facultativamente comparecer ao ofício de registro de pessoas naturais diverso daquele que lavrado o assento natalício do filho, apresentando cópia da certidão de nascimento deste, ou informando em qual serventia foi realizado o respectivo registro e fornecendo dados para a induvidosa identificação do registrado. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo precedente, o oficial perante o qual houver comparecido o interessado remeterá ao registrador da serventia, em que realizado o registro natalício do reconhecido, o documento escrito e assinado em que, consubstanciado o reconhecimento com a qualificação completa da pessoa que reconheceu o filho e com a cópia se apresentar a certidão de nascimento. Parágrafo 4º. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz independerá de assistência dos pais, tutor ou curador. Artigo 7º. A averbação do reconhecimento de filho realizado sob o regime do presente provimento será concretizada diretamente pelo oficial da serventia em que lavrado o assento de nascimento, independentemente da manifestação do Ministério Público ou decisão judicial, mas dependerá da anuência escrita do filho maior ou, se menor, da mãe. Parágrafo 1º. A colheita dessa anuência poderá ser efetuada não só pelo oficial do local do registro, como por aquele, se diverso, perante o qual comparecer o reconhecedor. Parágrafo 2º. Na falta da mãe do menor, ou impossibilidade de manifestação válida desta do filho maior, o caso será apresentado ao juiz competente. Artigo 4º. Parágrafo 3º. Sempre que qualquer oficial de registro de pessoas naturais, ao atuar nos termos deste provimento, suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao magistrado, comunicando por escrito os motivos da suspeita. Artigo 8º. Nas hipóteses de indicação do suposto pai e de reconhecimento voluntário de filho, competirá ao oficial a minuciosa verificação da identidade da pessoa interessada que, para os fins deste provimento, perante ele comparecer, mediante colheita do termo próprio, de sua qualificação e assinatura,
além de rigorosa conferência de seus documentos pessoais. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, o oficial perante o qual houver o comparecimento, após conferir o original, manterá em arquivo cópia do documento oficial de identificação interessado, juntamente com cópia do termo ou documento escrito por este assinado. Parágrafo 2º. Na hipótese do artigo 6º, parágrafo 2º e 3º deste provimento, o oficial perante o qual o interessado comparecer, sem prejuízo da observância do procedimento já descrito, remeterá ao registrador da serventia, em que lavrado o assento de nascimento, também cópia do documento oficial de identificação do declarante. Artigo 9º. Haverá observância, no que couber, das normas legais referentes à gratuidade de atos. Artigo 10. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça.